Hoje é segunda, 15 de janeiro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. A contratação do Alan, volante, que pode tanto desempenhar o papel de primeiro quanto segundo, vai mudar o degrau do Botafogo em relação ao futebol brasileiro e vale a pena você forçar bastante para ter esse atleta no seu elenco na competição internacional como a Libertadores, na Copa do Brasil, no Brasileirão, no Carioca. O Botafogo tem que ir ali até o limite para tentar trazer esse jogador ainda nesta janela. E outro ponto, qual time escalar depois de amanhã na estreia do Campeonato Carioca? Isso mesmo, depois de amanhã já tem jogo do Botafogo no Estadual do Rio de Janeiro. Isso e muito mais dentro desse nosso giro de notícias. Roda a vinheta e daqui a pouco eu tô de volta. Você já fez a antecipação do seu fundo de garantia? Caso ainda não tenha feito, procure a Ágil. A Ágil ela é especializada na antecipação do FGTS. Lá vocês têm todas as informações antes de anteciparem o fundo de garantia. Caso seja da sua vontade, de repente esse recurso pode te ajudar a pagar IPTU, IPVA, material escolar e, claro, você vai tirar todas as suas dúvidas antes de fechar qualquer contrato com a Ágil. Procure a Ágil. Link aqui embaixo, tanto no primeiro comentário e na descrição. Link lá do WhatsApp para vocês tirarem todas as dúvidas. O Botafogo estreia depois de amanhã contra o Madureira no estádio Newton Santos. E hoje termina a pré-temporada lá em Itu. O Botafogo volta no voo fretado lá de São Paulo. E claro, os jogadores terão ali provavelmente uma folga na parte da tarde de hoje. Consequentemente, a partir desse momento que você tem essa folga, os jogadores farão a última atividade amanhã ou no Espaço Lunier ou no estádio Newton Santos para o glorioso encarar o Madureira na estreia do Campeonato Carioca. Não jogaremos o Campeonato Carioca com o time B. O Botafogo provavelmente já deve jogar com seu time A. Não quer dizer time titular, mas sim com as peças do seu elenco principal. E amanhã, o que fazer dentro de campo? Colocar quais jogadores? Na minha opinião, eu acredito que o Thiago Nunes coloque aqueles atletas que estejam em boas condições físicas. Aqueles que voltaram melhor. O Glorioso se representou no último domingo, então quer dizer, ontem completou uma semana da reapresentação. Domingo foram exames, segunda você teve exames e ali um período de treinamentos. Então você tem nem uma semana, contando hoje e amanhã, mais 2 dias, colocar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Serão 9 dias de treinamentos até o início do Campeonato Carioca. E claro, o torcedor não quer saber, e tá certo, que você tem ali 1 dia ou 10 dias. E é a camisa do Botafogo em campo, o torcedor quer uma vitória. E é justamente isso que a gente tem que entender que vai acontecer essa cobrança para a partida de quarta-feira, de depois de amanhã, no estádio Newton Santos. No meu ponto de vista, o Thiago Nunes tem que escalar aqueles jogadores, talvez não o time titular, né, mas sim os jogadores que estejam em boas condições físicas. O Gatito tem que ir para o jogo. Na lateral direita, você não tem. Será que teremos uma mudança de esquema tático? Outra coisa para a gente ficar atento. Se ele colocar um esquema com 3 zagueiros, tem que jogar pela ala direita aquele jogador que entregue mais fisicamente. Pela zaga, Halter terá condições, o Barbosa também, Marçal na lateral esquerda, não sabemos. Volante ali, Danilo Barbosa, é um jogador que tem muitos problemas físicos. Vale a pena você colocar esse jogador com apenas uma semana de trabalho, esforçar o Danilo Barbosa já no começo da temporada? Não sei. Tietê, um jogador que se desgastou muito ano passado. Vale a pena já forçar no primeiro jogo? Ou é melhor colocar ali, por exemplo, o Newton, um jovem jogador que está em busca da sua oportunidade? Testar um pouco o Cauê, jogador que estava na equipe sub-20. Testar o Raí. Não sei, eu acho que eu iria nesse caminho. Jogadores que estejam em boas condições, sendo titulares ou não. O Botafogo vai perder pernas no segundo tempo. Então, a peleja contra o Madureira, ela tem que ser definida no primeiro tempo, se possível. Lembro muito do jogo contra o Voltaço, ano passado, aqui no Raulino. O Botafogo abre o placar, faz 2-0, se eu não me engano. E no segundo tempo, meus amigos, foi uma loucura. Porque a perna do Botafogo acabou, o Voltaço fez 2-1 e poderia ter muito bem empatado a partida em 2-2, né? Mas acabou o Voltaço não conseguindo ter ali um bom desempenho. E através desse ponto, né, de você não ter feito as oportunidades que teve, o Botafogo acabou salvando. E eu acredito que o jogo de depois de amanhã contra o Madureira caia muito nisso. Ter um Botafogo tecnicamente muito superior à equipe do Madureira,
mas ali a partir dos 60 minutos nós tenhamos um Madureira muito melhor fisicamente que o Botafogo e com a tendência de amassar o Botafogo fisicamente, não tecnicamente, mas sim fisicamente, até mesmo pelo tempo de preparação e assim vai. Então o Botafogo tem que definir o jogo o quanto antes. E para definir o jogo o quanto antes, você tem que ter um time qualificado tecnicamente e também os jogadores com mínimas condições físicas. E você só pode fazer 5 alterações. Então tudo isso tem que ser colocado ali na balança para o Botafogo ter um bom time à disposição para enfrentar a equipe do Madureira. Coloquem aqui embaixo qual seria o seu time titular para jogar amanhã, aliás, depois de amanhã, contra o Madureira no estádio Newton Santos. E outra, vocês vão no estádio Newton Santos? Estarei lá, se Deus quiser, acompanhando a partida do Botafogo. Então, dá seu like, vai se inscrever no canal e vai compartilhar esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. Alan é um jogador que está negociando com o Botafogo, ele pertence ao ADA, tem contrato terminando com a equipe dos Emirados Árabes no meio desse ano. Então, teoricamente, ele já pode assinar um pré-contrato. E o Botafogo tem tratado com muito sigilo essa negociação. Não abre como ela está, o estágio que ela está, porque você tem que, primeiramente, tentar fechar e chegar no denominador comum com o Alan. E esse ponto talvez seja o mais fácil, porque a partir do momento que você já busca o Al-Ahda para conseguir uma liberação, é que o jogador já deu acordo. Então, isso você já conseguiu do Alan. Alan é um atleta que, na minha opinião, é diferente tecnicamente. É um jogador que já jogou em altíssimo nível na Itália e na Premier League. E claro, recebeu uma proposta do mundo árabe, pé de meia, né, para fazer uma grana. A TF tá jogando no mundo árabe. Não é lá essas coisas não. Li alguns comentários assim de torcedores que certamente não acompanharam muito o Alan jogando na Itália e na Premier League. Alan é um jogador que, se tiver bem, chegar aqui, e eu tenho dúvidas se ele vai chegar já no seu auge técnico e auge físico, até mesmo pela liga que ele estava jogando, mas quando ele estiver 100%, meus amigos, é volante para a gente colocar no degrau, assim, que a gente teve uma contratação, mas com características diferentes, é claro, como aconteceu do Renato há 10 anos, há 12 anos, né, há 13, né, que ele chegou em 2011 aqui no Botafogo. Quando você eleva o nível do seu meio-campo. O Alan é para isso, é para elevar o nível do meio-campo, jogador de seleção brasileira. Então o Botafogo, na minha opinião, tem que ir todas as possibilidades. Se o Al-Ahda fizer jogo duro, pedir alto, entenda o que a presença desse jogador pode ser feita nesse momento. O que a presença do Alan pode ser feita nesse momento, né, de ele chegar agora. E claro, aquilo que eu falei com vocês. Até mesmo no dia que a gente trouxe a notícia que o GE deu em primeira mão. Se você não consegue o Alan nesta janela, aí, meus amigos, segure o Alan para a segunda janela. Já não faça o pré-contrato, já assine o pré-contrato. Ele tem a tendência ali, a possibilidade do Al-Ahda buscar uma renovação contratual e, claro, vão oferecer rios e rios de grana. Lá eles têm muito mais grana que qualquer time do futebol brasileiro, mas se o jogador tiver a intenção de voltar para o Brasil e defender um clube do seu coração, pude confirmar ontem com um amigo pessoal do Alan, que o Alan realmente é muito botafoguense, tem essa dúvida, mas esse amigo pessoal dele me bateu essa informação. Ele tem um carinho gigante pelo Vasco, foi um clube que o revelou, mas ele tem esse sentimento pelo Botafogo. É uma contratação que é para subir de degrau, seja agora, imediatamente ou no meio do ano. O Botafogo não pode perder a chance de ter o Alan. Se o jogador deu o aval para vir, aí, meus amigos, tem que ir até o final para trazer esse jogador para defender a nossa camisa, porque o Alan, dentro da posição dele, é diferente pra cacete. Tamo juntos, beijos.